Semana Ruth Guimarães 2021. Leitura em voz alta. Era uma vez um rapaz de nome Pedro Malazarte que tinha um roçado, mas malmente podia viver em regime de fome porque era sozinho e tinha um cavalo velho que não podia trabalhar quase. Achegadinho dele morava um fazendeiro podre de rico com um fazendão, um mundo de porco, boi, vaca de leite e tinha 4 cavalos muito bons. Vendo que o Pedro tinha só um cavalo, foi lá e disse para ele: "Oi, Pedro, vem trabalhar para mim de segunda até sexta, que no sábado eu empresto para os seus meus 4 cavalos e você faz o que puder na sua roça. Quer?" "Mas não hei de querer, só." Mais que depressa, Pedro ajeitou o serviço, trabalhou que nem um boi na roça do vizinho. No sábado, carreou os cavalos. No domingo, o vizinho foi à missa. Acertou de passar na roça do Pedro e olha só o que ele escutava: "Eita, meus 5 cavalos! Ei, meus 5 cavalinhos! Ei, meus 5 cavalos bons de trabalhar!" Gente que passava já comentava: "Olha, o Pedro está com 5 cavalos." O vizinho não gostou. Na volta, passou outra vez pela roça de Pedro e reclamou: "Não estou gostando, você não tem 5 cavalos, tem só um. É para falar: ei, meu pangaré bom, ei, os 4 cavalos do vizinho." "Você manda, meu vizinho, você manda. Agora, arreda daí que eu vou acabar o meu serviço." Então, o que a gente vai falar sobre a leitura? A leitura, primeiro, de tudo, a gente precisa conhecer o texto antes. A gente precisa saber o que o texto fala, precisa se familiarizar. E, para isso, você precisa ler primeiro, em voz baixa, para você mesmo, o texto inteiro. Saber bem do que ele está falando. E aí, depois disso, você vai procurar se tem alguma palavra que é difícil, se tem uma palavra que você se atrapalha porque tem várias consoantes juntas, né? Então, você saber o todo da história primeiro, você já estar familiarizado e saber o que cada palavra significa, ajuda muito a você conversar com o texto, falar como se o texto fosse seu, como se você tivesse escrito ele. E você tem que articular bem as palavras, não pode comer as palavras de qualquer jeito, né? Então aí o que você faz? Você vai lá, identifica as palavras que são difíceis, procura no dicionário, pergunta para a mamãe, pergunta para o papai. E você que é adulto, vai lá no Google e procura saber o significado. Se a palavra é difícil porque é longa ou porque as sílabas são muito parecidas e dá uma travada, então você tenta separar as sílabas primeiro, falando bem devagar, para depois continuar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Histórias da Onça, de Ruth Guimarães, de uma palavra que é ignominiosamente. Então, primeiro, o que ela significa? É o que não tem honra, com desrespeito, né? Aí você, entendi. Aí o que você faz? Separa as sílabas. Ignominiosamente. Porque a gente não fala ignominiosamente, né? Só se você for do sul e que as pessoas falam verdade, né? Então aí você fala assim. Mas se você aqui é do interior de Cachoeira Paulista, por exemplo, as pessoas aqui falam verdade, né? Cidade. Então a gente não vai mudar isso, vai continuar. Nós falamos como falamos. E aí, na hora de separar as sílabas, você separa
como você já costuma falar. Então, ignominiosamente. E aí, você vai falando devagarinho. Ignominiosamente. E vai acelerando. Ignominiosamente. 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 Pronto. Você conseguiu. Você falou a palavra como ela deveria ser. E depois de repetir bastante, ficar bem à vontade com ela, você vai colocar no contexto, né? Então, porque tudo na vida precisa de muita repetição para ficar bom. E não é possível pegar o texto pela primeira vez e já magicamente deu tudo certo, né? Então, a frase é: a onça pegou na onçona pintada, arrastada ignominiosamente pelo terreiro. Você lê devagar para se acostumar com a frase. A onça pegou na onçona pintada, arrastada ignominiosamente pelo terreiro. Só que você lendo assim devagar é uma leitura de treino, porque depois você tem que encontrar a sua velocidade, né? Então aí você vai falar: a onça pensou na onçona pintada, arrastada ignominiosamente pelo terreiro. Depois, se você está lendo e você errou, não diz desculpa, opa, errei, e também nem pede para começar de novo. Quando você tropeçou, quando você estava indo para a escola, aí você resolve que você vai voltar para casa para fazer o caminho inteiro de novo, para fazer o caminho certo? Não, você continua, tropeçou, fazer o quê? E se cair no chão, caiu. E levanta e vai embora, não é isso? Então, na leitura é a mesma coisa. Errou, continua, vai para frente. Então, você leu várias vezes a mesma frase, e aí você encontra o seu ritmo, né? E o seu ritmo é aquele que você se sente confortável, né? Você não tem que ter pressa. Devagar demais também não, porque senão o seu público vai dormir, né? Então, nós não podemos fazer isso, deixar o público dormindo, né? Então, depois, e se você for rápido demais, as pessoas não vão entender o que você vai falar. E aí elas vão perder o interesse, porque elas não estão entendendo nada do que você está falando, né? Esse primeiro texto que eu li, do Pedro Malazates, se você ler assim: era uma vez um rapaz de nome Pedro Malazates que tinha um roçado, mas malmente podia viver em regime de fome, porque era sozinho e tinha um cavalo velho que não podia trabalhar quase. A chegadinho dele morava um fazendeiro podre de rico com um fazendão. Não tem entonação, não tem pontuação, não tem pausa. As pessoas que estão me ouvindo não vão entender nada do que está sendo dito. Mas se você fizer era uma vez um rapaz de nome, a pessoa também não vai entender, porque não está tendo coerência, não está tendo sequência. Você ficar ouvindo palavra por palavra não dá o sentido do texto. Então, você tem que encontrar um ritmo que seja um ritmo de conversa, um ritmo natural, né? Era uma vez um rapaz de nome Pedro Malazarte que tinha um roçado, mas malmente podia viver um regime de fome, porque era sozinho e tinha um cavalo velho que não podia trabalhar quase. Você está conversando, você está falando com a outra pessoa, né? Ela está te acompanhando numa conversa. Tem que ter um volume adequado, não pode falar muito alto, porque é meio que uma falta de respeito, né? Vamos falar no nosso tom normal e também nem num tom muito baixo, porque senão as pessoas não vão ouvir o que você está falando. A articulação das palavras tem que ser uma boa articulação.
Era uma vez um rapaz de nome Pedro Malazarte. Então, abrir bem a boca, porque se você disser, era uma vez um rapaz de nome Pedro Malazarte. Como assim? Como assim? Alguém vai falar de nome de boca fechada e a gente vai ouvir o quê, né? Então, articular bem, falar bem o E, o A, né? A, E, I, O, U. É até interessante fazer aquela brincadeira do sapo não lava o pé. Quando você muda todas as vogais do sapo não lava o pé, e aí você percebe as vogais na sua boca, né? A sapa na lava pá, na lava parca na cá, né? Quando você faz isso, você percebe qual a importância dessa vogal na sua boca. Então você faz e sepe ne leve pé, ne leve perché ne quer, i sipi ni livi pi, ni livi perché ni qui, o sopo no lovo po, no lovo porco no co, o supo no luvo pu, no luvo porco no cu. E aí depois, quando você faz cada vogal no seu lugar, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Você colocou todas as vogais no lugar e descobriu lá na sua boca, lá dentro, como é que elas têm que funcionar. É um exercício engraçado e divertido de fazer, né? Então, era uma vez um rapaz de nome Pedro Malazarte que tinha um roçado, né? Você usou as palavras bem articuladas, né? Então, se nós dissermos Aramavaz, rapaz da nama padra malazarta, catanha arrasada. Ere emevez, enrepes de neme pedre melezerte, que tem em recede. Então, quando você articula todas as vogais, fica bem direitinho no lugar. Era uma vez um rapaz de nome Pedro Malazarte que tinha um roçado. Não é um exercício divertido? Até conseguir você vai dar muita risada, mas tudo bem, né? Então nós tivemos, o que nós tivemos até agora? Se familiarizar com o texto, ler uma primeira vez em voz baixa o texto para você ouvir ele na sua cabeça, né? Para conhecer bem esse texto, para você ficar tranquilo para conversar. O que mais? Que você tem que ter uma familiaridade com as palavras difíceis. Eu já errei no familiaridade, tá vendo? Tem que falar mais essa palavra para ela ficar mais tranquila para mim. Aí, articular bem as palavras, identificar as palavras difíceis que você não conhece e descobrir o que elas significam e repetir muito até ficar bom. Essas são as dicas de hoje, né? Você ler devagar, mas que mais? Com um volume confortável e que mais confortável? Um volume e... vamos lá, professorada! E a velocidade, né? Você tem que ter um volume que você não incomode as pessoas, mas que elas consigam te ouvir. E mais uma velocidade em que as pessoas não durmam, mas também não seja tão rápido que depois elas não consigam entender o que você falou. Então, hoje é isso que nós vamos ver. Nós estaremos aqui todos os dias, às 15 horas, para fazer essa leitura.
Só para vocês não ficarem curiosos com o que aconteceu com essa história, eu vou ler mais um pedacinho. Ele falou: você manda, meu vizinho, você manda. Agora arreda daí que eu vou acabar meu serviço. No outro domingo, o vizinho passou e Pedro Malazarte estava lá dando desta. Eita, meus 5 cavalos! O vizinho não conversou mais. Deu de mão num porrete de cabreúva, malhou na cabeça do cavalinho velho até matar. Aí vocês sigam no YouTube a nossa conversa da Semana Ruth Guimarães, que nós estaremos continuando essa história. Um abraço e até amanhã.